Porque quando você estuda o livro de Esdras, a primeira parte, nós temos um grupo de remanescentes que vem com Josué e Zorobabel, e depois nós temos uma segunda geração, que vem com Esdras. Se você estuda este assunto da segunda geração, ele está de Gênesis a Apocalipse. A segunda geração é a segunda geração invencível. Ela pode ter fraquezas, ela pode ter falhas, mas é nessa geração que o Senhor vence. Você se lembra com a história do povo de Israel? Nós temos a primeira geração, aquela que sai do Egito, mas quem entra na terra é a segunda geração. Isso é um assunto que percorre toda a Bíblia. É um assunto que tem a ver com chamamento. A segunda geração. A primeira geração veio. Essa primeira geração, ela foi desencorajada. Mas vem a segunda geração. A segunda geração, ela abriu um caminho para que o Senhor pudesse alcançar o seu propósito. Este é um princípio espiritual. Esse é um princípio governante. Então, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos a primeira reforma, com Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros. De lá para cá, o que nós temos na história do cristianismo é tudo que nasceu de dentro desta reforma, e é o que nós estamos vendo hoje. Culminou com o denominacionalismo, a igreja virou uma instituição. O que o Senhor está fazendo agora? O Senhor está trabalhando com o seu braço forte, tirando o seu povo de instituições e levando a igreja a viver de maneira orgânica, mostrando que o corpo de Cristo é orgânico, que a igreja é orgânica, que a igreja não tem cabeças, a igreja só tem um cabeça, e ele está exaltado no trono, na glória. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é a instituição dos homens. A igreja não tem nomes de blasfêmia, a igreja está debaixo do único nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é um homem coletivo, é o novo homem da nova criação. Esta é a restauração de Deus. Este é o assunto da segunda geração. Então nós temos que atentar para isso, porque ao longo dos anos, o que nós vimos? A igreja perdendo a sua identidade. Quando a igreja perde a sua identidade, ela perde a visão. Quando ela perde a visão, ela perde a vocação. Então o que ela se torna? Uma instituição, uma denominação. Aí o homem passa a ser o cabeça. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: o fundador de tal igreja, a única capacidade que o homem tem é de afundar, de fundar não. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. A igreja na qual nós pertencemos, a igreja na qual nós fomos inseridos, ela não foi fundada por homem, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. Ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a doutrina da igreja. Não sei se você já foi em algum aniversário de igreja. Existem muitos. Aniversário da igreja. Essa é uma das manifestações da decadência daquilo que se tornou o cristianismo ao longo dos anos. Então, meus irmãos, vamos focar no que é essencial, porque o cristianismo dos nossos dias tem se encaixado dentro dos parâmetros de uma sociedade degradada e caída. O cristianismo dos nossos dias tem se tornado uma religião impessoal, narcisista, orgulhosa, consumista. É isso que se tornou o cristianismo dos nossos dias. O cristianismo dos nossos dias tem vivido de acordo com os padrões do Deus deste século. E é disso que Deus tem tirado o seu povo. Então não se pode falar de restauração se nós não tocarmos na ferida, se nós não olharmos para este assunto de frente,
com honestidade, porque estamos falando de restaurar o quê, irmãos? O que Deus está fazendo no meio do seu povo e com o seu povo? O Senhor está nos colocando debaixo da centralidade de Cristo. O Senhor está restaurando a sua glória no meio do seu povo. Ele deseja recuperar o lugar da sua glória no meio do seu povo, porque nós estamos falando de um assunto muito sério, isso é escatológico, isso tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você termina a história das 7 cartas, você vai ver 2 igrejas, de um lado você tem Filadélfia, do outro lado você tem Laodiceia. Essas 2 igrejas, elas fazem um paradoxo. Laodiceia é caracterizada pelo governo do homem. Se você estuda a raiz que forma a palavra Laodiceia no grego, é a palavra para democracia, o governo do homem, o direito do homem. Mas quando você estuda Filadélfia, é o amor dos irmãos, é a comunhão dos santos, é a comunhão do corpo de Cristo. Em Laodiceia tem uma porta fechada, em Filadélfia tem uma porta aberta. E se você abre o capítulo 4 de Apocalipse, como inicia o capítulo 4 de Apocalipse? Inicia com uma porta aberta. Então, onde está essa porta aberta? Olhando de forma hermenêutica, o que quer dizer a porta aberta? Em Apocalipse capítulo 4, é a mesma porta aberta que está em Filadélfia, porque a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. O trono e a igreja precisa ter união. A visão do trono tem que ser uma visão que governe a igreja nesses dias. Meus irmãos, nós estamos vendo a prosperidade da iniquidade, da maldade, da perversidade, da injustiça. Hoje você desaconselha as pessoas a assistir os telejornais. É uma exibição de horrores, de uma sociedade pervertida, degradada. Não é informação, é desinformação. Por isso nós precisamos ter uma visão do governo de Deus a partir do seu trono. E esse trono, ele está intimamente ligado com a igreja aqui na terra. Porque a igreja, ela tem o papel de um luzeiro. Nós temos que ser um luzeiro. Abra sua Bíblia, aí em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 15. Deixe-me colocar alguns pontos para vocês, porque esse texto vai formar como que uma moldura para isso que eu estou dizendo agora para vocês. Porque dentro deste cenário, onde nós vemos a degradação espiritual, o que é espiritual se tornou religioso, ou espiritualismo vazio. Nós não fazemos parte de nada que seja religioso ou espiritualismo vazio. O que nós estamos aqui, irmãos, é vivendo a real espiritualidade cristã. Aquilo que Deus tem restaurado no nosso coração, através da obra do seu Espírito. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis. Sabe o que significa essa palavra no texto original? Sem censura. Nós não podemos ser censurados. Censurados. A igreja não pode ser censurada. A igreja não pode viver debaixo de uma censura. E não é censura do mundo, é a censura de Deus. Nós somos luzeiros, diz assim, e sinceros. Essa palavra sinceros é livre de qualquer mistura estranha. A igreja não pode, irmãos, como povo de Deus, como o testemunho de Deus, como casa de Deus, como lugar onde os céus e a terra se encontram, nós não podemos ter entre nós coisas estranhas. Coisas estranhas. Essa palavra sincero também significa sem fraude, sem adulteração.
Aí vai dizer mais: sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aí diz: na qual resplandeceis.